Boa noite. Boa Bom, o noite. tema da nossa palestra é a murmuração do povo e a fidelidade de Deus no deserto. O objetivo da nossa palestra é expor a murmuração do povo no deserto e a resposta de Deus, mostrando a relação entre a insatisfação humana, a disciplina divina e a fidelidade de Deus. Vamos ler o texto, Números 11, de 1 a 9. Então vamos lá. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu as extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era um maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e seu sabor era como o de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho, sobre o arraial também caía o maná. Então, aqui nós vemos, nós temos aqui primeiramente o filtro da insatisfação. A insatisfação humana frequentemente obscurece a nossa percepção da provisão de Deus. Muitas vezes aquilo que recebemos continuamente deixa de ser valorizado, enquanto o que não possuímos rouba toda a nossa atenção. Isso é nosso, do ser humano, da nossa natureza. Muitas vezes a gente concentra a nossa atenção naquilo que não nos temos e não agradecemos a Deus pela provisão que Ele nos dá diariamente. A Bíblia trata a murmuração como um problema espiritual sério, ou seja, Deus não faz vista grossa para a nossa murmuração. Vemos aqui, Israel já tinha experimentado libertação, direção e provisão, mas mesmo assim a reclamação passou a dominar a sua interpretação de realidade. Então, se a gente lembrar, nós estamos no livro de Números, tudo que Israel já tinha vivido, o tempo de escravidão no Egito, a libertação que Deus trouxe para eles, mas isso para eles não foi suficiente. Eles começaram a visar aquilo que eles não tinham. Então, o texto revela para nós importantes princípios sobre a relação entre a murmuração, a disciplina e a fidelidade divina. Nós temos aqui nesse texto um povo que reclama, um Deus que disciplina e um Senhor que continua sustentando o seu povo no deserto. Então, aqui, a murmuração revela como a insatisfação humana pode levar ao desprezo daquilo que já foi recebido, mesmo diante da provisão divina. Então a murmuração revela aquilo que está dentro do nosso coração, a nossa insatisfação, e isso faz com que a gente despreze as coisas que Deus nos dá, mesmo diante da provisão que Ele nos tem dado. Então aqui nós temos uma pergunta, por que Deus respondeu com ira à murmuração do povo? Então nós vamos falar aqui 3 pontos sobre essa passagem referente à murmuração. Então, primeiramente, a murmuração revela a insatisfação do povo diante da provisão de Deus. Então o texto apresenta 2 reclamações, A narrativa começa com uma reclamação geral, o texto não especifica o motivo dessa reclamação, mas o povo se queixa e destaca-se principalmente a atitude de descontentamento deles. Então aqui primeiramente eles fazem uma queixa de forma geral, porque o texto não deixa claro o motivo dessa queixa. E depois disso, o povo passou a desejar aquilo que ficou no Egito, ou seja, a memória deles tornou-se seletiva. Eles lembraram-se dos alimentos do Egito, valorizaram o passado, mas esquecem-se da escravidão que eles sofreram lá. Então, o povo despreza a provisão que Deus estava dando para eles naquele momento no deserto. Olha o que eles falaram: nenhuma coisa vemos senão este maná. O maná era a provisão diária que Deus enviava ao seu povo.
Contudo, aquilo que deveria produzir gratidão e contentamento ao povo de Deus passou a ser visto como insuficiente. Então a narrativa estabelece um contraste, né? O povo valoriza aquilo que ficou para trás e despreza aquilo que Deus está dando de presente a eles. Então com isso aprendemos, né, que a murmuração altera a nossa percepção da realidade. Quando a insatisfação domina o nosso coração, as bênçãos que nós recebemos deixam de ser percebidas como bênçãos e passam a ser insatisfação, reclamação, murmuração. O nosso segundo ponto, né, da passagem, o juízo revela que Deus leva seriamente a murmuração do povo. Então Deus não faz vistas grossas para a nossa murmuração. Aqui nós vemos que Deus ouve a queixa do povo, né? No início da passagem aí fala, ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira. Então Deus não trata a murmuração como algo simplesmente insignificante. Depois disso, o que ele faz? Ele responde com disciplina, ou seja, a reação de Deus é imediata. A ira de Deus se acende e fogo atinge as extremidades do arraial. Então a disciplina demonstra a seriedade do pecado diante de Deus. E depois disso, Deus ouve a intercessão de Moisés. Então, diante do juízo, o povo clama, Moisés intercede e o fogo se apaga. Então nós vemos aqui a sequência da narrativa, né? Primeiramente, a murmuração, o povo reclama, né? Deus envia juízo, o povo clama a Moisés, Moisés intercede e o fogo cessa. Então o texto nos mostra tanto a seriedade do pecado quanto a importância da intercessão. A passagem amplia ainda a nossa compreensão sobre Deus, ou seja, Deus não ignora a murmuração, mas também atende à intercessão feita em favor do povo. A gente vê que na hora, né, Moisés intercedeu e o fogo se apagou. E nós temos aqui depois o nosso terceiro ponto. A provisão contínua revela a fidelidade de Deus apesar da murmuração. O maná continua sendo dado, nós vemos ali no final da passagem, né? Ele continua sendo dado diariamente, ou seja, a provisão de Deus não parou. Mesmo após a reclamação do povo, a provisão não é retirada. O maná continua presente no arraial todos os dias. E vemos também que a fidelidade divina permanece apesar da ingratidão, ou seja, enquanto o povo reclamava, o maná continuava caindo. Isso revela algo importante, que a fidelidade do povo não anula a fidelidade de Deus. Essa provisão, né, que Deus dá a eles revela a continuidade do cuidado divino, ou seja, o Senhor disciplina, mas não abandona. O Senhor corrige, mas continua sustentando aqueles que lhe pertencem. Portanto, a fidelidade de Deus permanece mesmo quando o povo falha. A provisão aí revela, né, essa continuidade do favor de Deus. E aqui para nós concluirmos, né, nós temos aqui 3 verdades centrais. Números 11 revela, primeiro, que a murmuração revela um coração descontente diante da provisão de Deus, ou seja, o povo estava cercado do cuidado divino, mas passou a concentrar-se naquilo que lhe faltava. Nossa segunda verdade, Deus responde à murmuração com justiça, mas também com misericórdia. Nós vemos que Deus disciplina a murmuração, mas ele ouve a intercessão de Moisés. E a nossa terceira verdade, que a fidelidade de Deus permanece mesmo diante da falha humana. Ou seja, apesar da reclamação, a provisão de Deus não cessou. Ele continuou sustentando o seu povo no deserto. Então a passagem aqui, né, de Números 11 nos convida a refletir sobre a forma como percebemos a provisão de Deus. O povo não deixou de receber o cuidado divino. O problema foi que a atenção deles passou a se concentrar naquilo que eles não possuíam. Então a passagem nos leva a considerar, né, que para nós refletirmos, né, como que nós agimos diante do Senhor. Como a insatisfação influencia a nossa percepção da realidade.
Nós temos valorizado aquilo que Deus já nos concedeu ou estamos sempre olhando apenas para aquilo que ainda não possuímos? Será que nós estamos sendo agradando a Deus com a nossa gratidão, com tudo aquilo que Ele nos dá? Então, Números 11 nos conscientiza de que a forma como enxergamos a provisão de Deus influencia profundamente a nossa maneira de interpretar a realidade. O texto nos mostrou aí que a murmuração pode obscurecer a nossa visão da fidelidade de Deus. Ao mesmo tempo, revela que o Senhor continua sendo justo, misericordioso e fiel mesmo diante da nossa insatisfação.